Pessoal, nós vamos agora para a segunda parte, a maior parte da nossa aula de hoje, que seria aqui a análise dos pulmões. Tá? Como vocês já sabem, os pulmões eles ocupam a cavidade torácica, tá? Que seriam os espaços, né, denominados de cavidades pulmonares, que são aqueles dois espaços virtuais que estão separados, na verdade, virtualmente do mediastino medialmente, né? Isso para cada pulmão. Nessas duas imagens que vocês estão observando aí, nós estamos comparando justamente as características físicas de dois pulmões, né? Sendo um do lado esquerdo saudável, considerando saudável, e um pulmão, né, do lado direito de um fumante, no caso da imagem de cima, e de uma pessoa com enfisema pulmonar, que é o caso do pulmão de baixo, né? Os dois pulmões que estão do lado esquerdo, eles são considerados saudáveis, né? Como é que nós avaliamos isso, né? Principalmente pela coloração, tá? O pulmão saudável, né? Ele tem essa coloração mais clara, né? Puxada aí para um bege quando a gente pensa num pulmão cadavérico, né? E mais avermelhado, arroseado quando a gente pensa num pulmão de uma pessoa viva, né? Bem diferente da coloração de uma pessoa fumante, por exemplo, né, que adquire lá uma série de depósitos de fumaça, né, na superfície dos bronquíolos, né, e esses depósitos, né, com o passar do tempo, eles vão deixando a superfície do pulmão cada vez mais escura, podendo deixar a superfície completamente preta, como é o caso desse pulmão de baixo, né? Vejam que o pulmão saudável ele também possui sinais de que essa pessoa foi exposta em alguns momentos da vida dela à fumaça, né? Uma pessoa que passou muitos anos, por exemplo, no São João de Campina Grande, provavelmente, se ela não é fumante, ela deve ter um pulmão aí aproximado desse aqui embaixo, né? Mas ainda assim, né, ele não se compara, né, pensando aqui nas características visuais, de um pulmão de uma pessoa fumante, onde todos os locais, né, em todos os segmentos pulmonares vão ser afetados, né? Como vocês sabem, né, essa alteração ela ocorre também a nível dos bronquíolos pulmonares, que são os segmentos, né, microscópicos aqui pulmonares responsáveis pela realização das trocas gasosas entre o sangue e a superfície pulmonar, né? Isso ocorre a nível dos bronquíolos, como nós vamos ver na representação anatômica deles, tá? Basicamente, o pulmão ele é dividido aqui em duas grandes partes, né? Ele teria aqui um ápice, essa parte aqui em cima, e a base localizada aqui abaixo, tá? Ainda possui uma região, né, esquemática aqui que é denominada de raiz do pulmão, tá? Que é esse local aqui onde eu estou circundando, tá? Essa raiz seria o local onde nós observamos, ao analisar as pleuras, onde existe a continuação da pleura visceral com a pleura parietal, né, que nós vimos lá que seria a região denominada aqui de hilo pulmonar, tá? E nesse hilo atravessam aqui os elementos da raiz do pulmão, né, que vocês estão vendo aqui esquematizados, né? O brônquio principal, né? As duas veias pulmonares, aquelas que vão para o átrio, né, a cada lado, os átrios cardíacos, a cada lado, e a artéria pulmonar, que é essa que vocês estão vendo aqui, indicada em vermelho, tá? Nos dois pulmões, então, esses segmentos da raiz, eles vão atravessar aqui o hilo pulmonar, que seria, então, o único local, né, onde não existe aí um revestimento completo, né, pelas pleuras pulmonares. Cada pulmão, né, ele é dividido basicamente em lobos pelas suas fissuras, tá? O pulmão direito, ele possui duas fissuras.
essa fissura mais comprida que vocês estão vendo aqui, que é denominada de fissura oblíqua, tá? Essa aqui. E uma segunda fissura um pouco menor, essa que vocês estão vendo aqui, que é denominada de fissura horizontal, certo? Fissura oblíqua e fissura horizontal. Essas duas fissuras, então, elas vão subdividir o pulmão direito em 3 lobos. Um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior direito. Ok? 2 fissuras e 3 lobos. Vou só adiantar aqui, já o pulmão esquerdo, ele vai ser subdividido em apenas 2 lobos, isso porque esse pulmão, né, que é um pouco menor que o pulmão direito, ele possui apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua, tá? Então, os 2 pulmões, né, aqui envolvidos do lado direito, ou do lado esquerdo, seriam justamente aqui os lobos superior e inferior, tá? Cada um desses lobos, por sua vez, eles serão ainda subdivididos em unidades que vocês estão vendo aqui em cores diferentes, que são denominadas de segmentos pulmonares. Esses segmentos pulmonares, eles não são segmentos puramente anatômicos, né? E eu falo anatômicos, né, no sentido físico da palavra, né? Eles não são segmentos que são separáveis entre si, como é o caso, por exemplo, aqui dos lobos, que existe um elemento, né, uma barreira física aqui entre eles, um espaço, existem lâminas aqui das pleuras, enfim, existe um elemento que divide, né, anatomicamente esse pulmão, né? Essa subdivisão aqui em segmentos, ela leva em consideração um critério funcional, tá? Ao se fazerem análises, né, funcionais aqui dos pulmões, tanto com base na circulação de ar no interior dos pulmões, quanto nas trocas sanguíneas, né, se observou que existem, né, essas subunidades funcionais, né, que são fisiológicas, a nível dos pulmões e que se repetem, né, são padrões que se repetem em todas as pessoas, né? E é daí então que vem essa noção de segmentação pulmonar, tá? Cada lobo pulmonar então ele vai ser segmentado aqui de acordo com essas unidades funcionais, tá? O pulmão direito ele possui aqui 3 segmentos funcionais, tá? 3 segmentos pulmonares, que seriam aqui o segmento apical, indicado em vermelho, o segmento posterior, na cor verde, e o segmento anterior, na cor azul, tá? 3 segmentos aqui pertencentes, então, ao lobo superior direito. Segmento anterior, o segmento apical e o segmento posterior do lobo superior direito, ok? O segmento apical seria o único, né, que está relacionado lá com a pleura visceral, aquele segmento pleural que a gente havia comentado anteriormente, né, que é aquele que está voltado aqui ao redor do ápice pulmonar em contato lá com a região das primeiras costelas, tá? O lobo médio aqui do pulmão direito ele vai ser segmentado em apenas 2 partes. Um segmento medial, que é esse que vocês estão vendo aqui nessa cor meio caramelo, né? E um outro segmento lateral, que é esse que está aqui numa cor mais bege, né? Um amarelo acinzentado, né? Vocês estão observando aqui. Esses 2 segmentos, então, aqui seriam os únicos do lobo médio aqui do pulmão direito. Lembrando que esse lobo médio só existe no pulmão direito, tá? Um segmento medial, a gente está vendo aqui a maior parte dele, né? Fica, de fato, na face medial do pulmão, né? No segmento mediastinal. E aqui a região, né? Onde está o segmento lateral.
Aqui nós temos agora os segmentos do lobo inferior direito, tá? Esse lobo inferior direito, lembrando, é aquele que vai estar abaixo, né, aqui da fissura oblíqua, tá? Ele é dividido, né, dos lobos superior e médio, justamente aqui através da fissura oblíqua, tá? E ele vai ter aqui 5 segmentos. Um segmento superior, esse que está aqui em rosa. Um segmento que é denominado de basilar anterior, que é esse que está aqui com a cor amarela, tá? Tanto aqui quanto nessa visão medial. Um segmento basilar posterior, que está no sentido inverso aqui ao basilar anterior, né? O que está agora na parte de trás do pulmão, aqui na cor laranja. E 2 outros segmentos que estão dispostos então aqui no sentido horizontal, né? Que são justamente aqui o segmento basilar medial, nesse verde escuro, e o segmento basilar lateral está aqui na cor marrom, tá? Esses 4 segmentos, né, que vocês estão vendo aqui, né, o verde, laranja, o marrom e o amarelo, são os 4 segmentos que vão formar agora o que nós chamamos de base do pulmão, que é aquele segmento do pulmão que fica lá apoiado, né, sobre o músculo diafragma. E é justamente por esse o motivo desses segmentos serem chamados aqui de segmentos basilares, né? Basilar anterior, um basilar lateral, um basilar posterior e um basilar medial, ok? Uma última observação aqui, né, a se lembrar é que o segmento superior do lobo inferior ele repousa, né, sobre esses outros 4 segmentos basilares, né, que é justamente esse que está aqui na parte mais alta, ok? Já o pulmão direito, como vocês já sabiam, né, eu já havia comentado, ele é subdividido em 2 lobos, um lobo superior e um lobo inferior, pela fissura oblíqua, tá? E cada um desses lobos, então, ele também vai ser dividido, né, subdividido em segmentos funcionais, né? Diferente do pulmão direito, o ápice do pulmão aqui, o segmento, na verdade, apical, né, aqui do pulmão esquerdo, ele vai ser um pouco maior, né, em volume e, consequentemente, extensão, né? Isso porque, funcionalmente, no caso aqui do pulmão esquerdo, aquele segmento posterior que existia no lobo direito aqui atrás, né, ele está completamente unido aqui ao segmento apical na maioria das pessoas, tá? Por isso que, no caso do pulmão esquerdo, é toda essa região aqui, né, indicada de vermelho, ela vai formar um segmento único que é denominado aí de segmento ápico posterior, que no caso do pulmão direito, vou só colocar aqui para lembrar, era dividida em 2 partes, né? Um segmento que era puramente apical e um outro que era apenas posterior. No caso do pulmão esquerdo, então, eles formam uma unidade, né, funcional só. Idêntico, então, lá ao pulmão direito, né, nós vamos ter ainda aqui o segmento anterior, nessa parte mais alta do pulmão esquerdo. Logo em seguida, nós vamos ter 2 outros segmentos que são denominados aqui de segmentos lingulares, tá? Vai existir aqui um segmento lingular superior, nessa cor aqui bege, e um segmento lingular inferior, tá? Esses 2 segmentos, eles são chamados assim porque são eles quem vão dar a forma a essa projeção, tá? Esse processo que existe aqui na extremidade inferior do lobo superior esquerdo, que é denominada de língula pulmonar, tá? Justamente pelo formato dela aqui, lembrar o corpo da língua, né? E essa língula, né, ela vai ser formada justamente por conta da presença aqui do pulmão, né? Ela vai sendo, na verdade, entalhada, né, com o passar do tempo, de acordo com a pressão aqui do ventrículo esquerdo
na superfície do pulmão esquerdo, né? Então ela vai sendo conformada aqui nessa superfície, né, inferior aqui, deixando essa região meio que estrangulada, né, dando aí a característica desse segmento lingular inferior. Okay? Lembrando que esse entalhe, né, aqui, ele é denominado de incisura cardíaca. Tá? Ela vai existir aqui bem profunda aqui no pulmão esquerdo. Já o lobo agora inferior, é esse que vocês estão vendo aqui abaixo da fissura oblíqua, ele vai ser subdividido então aqui em 4 segmentos, né? A grande diferença se dá aqui para os segmentos basilares, né? Em que aqui no pulmão esquerdo, o segmento basilar medial e o segmento basilar anterior, que existiam no pulmão direito, eles vão estar unidos em uma peça fisiológica, né? Uma peça funcional só, né? O que é o que nós vamos chamar aqui de segmento basilar anteromedial, aqui pertencente ao lobo inferior esquerdo. Tá? Os demais segmentos eles são idênticos, né? Vai existir aqui um segmento basilar posterior, um segmento basilar lateral e um segmento basilar, e um segmento somente superior, tá? Do lobo inferior esquerdo.